Ora viva, hoje vamos falar de uma empresa que, arriscamos dizer, toda a gente conhece. Já todos leram, viram ou ouviram algumas das suas histórias, ou certamente conhecem alguns dos seus personagens. Falamos da Disney, que o Igor Vieira e João Fontes estudaram a fundo e que é muito mais do que apenas filmes e parques temáticos. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, João, bem-vindos mais uma vez. Olá, Paulo. Tudo bem? Vamos então falar da Disney, provavelmente uma das empresas mais conhecidas do mundo. Vamos começar pela sua história. Vamos lá, muito bem. Falar sobre a Disney implica necessariamente falar sobre Walter Elias Disney, nascido em 5 de dezembro de 1901 em Chicago. O Walt revelou desde muito jovem um forte interesse pelas artes e quando entrou no ensino secundário começou a fazer um curso por correspondência para aprender a fazer cartoons e filmes de animação. Em 1922, apenas com 21 anos, Walt Disney e um parceiro, o Bi-Works, abrem um estúdio de arte independente no Missouri para criar anúncios publicitários e sketches cómicos. A verdade é que esta iniciativa correu mal e pouco tempo depois abrem falência e tomam a decisão de deslocarem-se para a cidade de Los Angeles, na Califórnia. No dia 16 de outubro de 1923, Walt Disney, juntamente com o seu irmão, Roy Disney, assina um contrato de distribuição de uma série de pequenos filmes de animação sobre uma menina que vivia num mundo fantástico chamado Alice no País das Maravilhas, e nasce assim o Disney Brothers Cartoon Studio, o primeiro nome da Walt Disney, que mais tarde viria a chamar-se Walt Disney. Ao longo dos 4 anos seguintes exploram esta série e desenvolvem uma nova produção baseada na personagem de Oswald, o Lucky Rabbit, e acabam por vender esta nova distribuição, esta nova produção ao mesmo distribuidor que os apoiou inicialmente. E esse distribuidor acaba por forçar a Disney a assinar um contrato onde ficava com os direitos da nova personagem, só que mais tarde foi contratar diretamente quase todos os cartunistas de Walt Disney, e esta foi uma dura lição para o Walt Disney e para a empresa, que a partir daí tomaram a decisão que iriam permanecer, iam ficar sempre com os direitos de toda a propriedade intelectual que viessem a criar no futuro. Os erros há de estar a ver para alguma coisa. Exatamente, e foi uma aprendizagem dura, mas serviu para essa aprendizagem. Em 26, o Walt Disney inventou uma nova personagem, o famoso Rat Mickey. Está quase a fazer 100 anos, não é? Está quase a fazer 100 anos. É um ano e pouco. Exatamente. Curiosidade é que a primeira reação não foi muito positiva dos dois primeiros filmes, porque eram filmes mudos, isto numa altura onde o som estava finalmente a revolucionar a indústria, e no terceiro filme o som passa a ser sincronizado com o vídeo, e o filme Steamboat Willie é um sucesso estrondoso e dá origem a uma longa série de filmes sobre o Rato Mickey. Já agora uma pequena curiosidade, entre 26 e 47 a voz do Rato Mickey era do próprio Walt Disney. Ele contratou uma pessoa para fazer a voz, mas nunca ficou satisfeito com o resultado e então acabou por ser ele a fazer só em 47. Depois obviamente a empresa já tinha uma dimensão ele já não tinha muito tempo para fazer o Rato Mickey. E só a partir daí é que ele cedeu depois então a voz a um profissional. É isso mesmo. Portanto, a Disney entra de facto numa fase marcada por sucessos. Em 1932 a Academia de Oscars cria a categoria de melhor short cartoon, e a verdade é que a Disney ganhou essa categoria todos os anos na década seguinte. Eram claramente dominadores, não é? Exatamente. Este primeiro filme é aquele a preto e branco em que o Rato Mickey aparece a conduzir um barco. Exato, ao leme de um barco. É muito bem. Na década de 30 eles iniciam então a monetização da personagem, do Rato Mickey, através de contratos de licenciamento e imagem de marca. Então começam a surgir produtos como lápis, bonecos de peluche, escova de dentes, rádios, etc. Um conjunto enorme de produtos. Quase o início do merchandising aqui. Exatamente. Do conceito, claro. Neste período a empresa começa também a vender livros de banda desenhada e a colocar tiras de cartoon em alguns jornais diários, que era efetivamente a primeira grande paixão do Walt Disney. Em 37 surge o segundo grande sucesso da empresa, A Branca de Neve e os Sete Anões, transformando-se no filme com o maior sucesso de bilheteira até à data. O processo de criação, no entanto, não foi fácil. Eles iniciaram a produção em 34, o custo total ascendeu a cerca de $1,5 milhão, que era uma soma muito significativa, claro. E obrigou mesmo o Walt Disney a pedir uma hipoteca da casa para conseguir terminar o filme. Ou seja, clássico dos empreendedores, de alguns empreendedores. Sem dúvida. Claro.
As receitas totais de bilheteira no cinema foram de cerca de 12 milhões a nível global e por isso foi obviamente um grande sucesso e compensou largamente, mas foi um risco muito significativo. Foi quase 10 vezes o investimento. Exatamente. Os anos seguintes acabam por ficar marcados pela Segunda Guerra Mundial e pelo impacto nas receitas, principalmente nos mercados internacionais. Ainda assim, eles conseguiram lançar vários êxitos, como o Pinóquio e Fantasia, em 1940, o Dumbo em 41 e o Bambi em 42. Em 54 lançam um programa para as televisões, a série Disneyland, que corria nos 3 principais canais nos Estados Unidos e que permaneceu no ar 29 anos consecutivos, tornando-se a série mais longa de sempre em prime time nos Estados Unidos. Pois isto já tinha pegado destaque, digamos, não é? Sim. Claro. Sim. O Walt Disney era de facto um empreendedor e estava constantemente a pensar em novas formas de escalar o negócio. Uma das ideias, segundo ele conta, é que decorre durante uma visita, as visitas que fazia aos jardins zoológicos e feiras populares com as suas filhas, onde acabava sempre por ficar no banco a vê-las a divertirem-se e, portanto, sem fazer nada. E, portanto, surge então a ideia de criar um local onde tanto pais e filhos pudessem divertir-se juntos. Portanto, em 55 a Disney inaugura o seu parque de diversões, o Disneyland Park na Califórnia, num local com cerca de 65 hectares, e desde o início deixam claro que é um tipo completamente diferente de parque de diversões, cunhando o termo theme park, o parque temático. A inauguração foi um evento nacional, teve transmissão ao vivo durante o dia todo na televisão. Impressionante. Em 55, não fazia ideia que o conceito era tão antigo. É verdade. Claro. E este dia correu muita coisa mal neste dia, diga-se, e foi conhecido até mais tarde como o Black Sunday, pelos administradores, mas houve 2 outras coisas que correram mesmo muito mal. A temperatura nesse dia atingiu picos, foi 38 graus, eles tinham acabado de pôr o alcatrão, portanto o alcatrão ainda estava fresco e com o calor começou a derreter, e portanto as pessoas ficavam coladas ao alcatrão, portanto isso foi uma coisa péssima. Depois houve uma greve dos canalizadores nesse dia e portanto eles tiveram que tomar a decisão de ou fechar as casas de banho ou fechar as fontes de água para as pessoas beberem. Enfim, acabaram por decidir encerrar as fontes de água, mas foi um pesadelo porque estava muita gente naquele local sem água para beber. E por último, a procura foi tão elevada e houve estima-se que cerca de metade dos participantes ou dos visitantes tinham bilhetes falsificados, portanto houve muita gente a vender bilhetes falsificados. O que dá logo também uma imagem, uma ideia do acontecimento que foi. Foi um acontecimento nacional sem qualquer dúvida. Pronto, e foi isso. Pronto, a experiência foi péssima. Depois a Disney propôs aos visitantes que tinham comprado bilhete de irem um segundo dia para terem a experiência correta do parque, mas efetivamente aquele dia foi um dia desastroso, mas que foi um sucesso em termos de procura, mas um desastre em termos de experiência para os visitantes. Uma curiosidade que mostra a importância que o parque tinha naquela altura, portanto, durante a visita de Nikita Khrushchev da União Soviética, ele teve 2 pedidos para a sua comitiva, portanto, encontrar-se com John Wayne, a estrela de Hollywood, e visitar a Disneyland com a sua família. Acabou por não acontecer por questões de segurança, mas Khrushchev mostrou o seu desagrado perante os Estados Unidos por causa disso. Já agora, parênteses, isto é de facto impressionante, porque estávamos em plena Guerra Fria. Exatamente. A União Soviética e os Estados Unidos eram os arqui-inimigos, e quando o presidente soviético pede estas 2 coisas, deixando incrível para trás tudo aquilo que é o seu posicionamento ideológico, é incrível, não é? Claro. É uma curiosidade, mas que é muito interessante. E um exemplo de como o Walt Disney era um gênio empresarial diz respeito ao famoso desenho do Disney Flywheel. O Walt Disney terá criado este desenho, este documento, em 1957, que na prática era um esquema que permitia explicar o modelo de negócio aos seus colaboradores, portanto, para dentro da empresa. Portanto, o Flywheel o que faz é coloca a produção de conteúdo no centro do modelo de negócio da Disney, que por sua vez alimenta todo o motor de monetização da empresa através de contratos de distribuição com TVs, com cinema, com livros, etc. Através de contratos de licenciamento de propriedade intelectual ou ainda através do segmento de experiências. Portanto, o theme park, os hotéis, os cruzeiros mais tarde. E este ecossistema com vários pontos de contacto com os clientes reforça a ligação que os clientes têm com a marca e com o conteúdo produzido pela própria Disney. E, portanto, isto acaba por perpetuar ao longo do tempo, com os pais a transmitirem o amor pela marca para os seus filhos e para as gerações seguintes. Claro. O que é notável aqui é a clarividência de Walt Disney, que na década de 50 percebeu a relevância do conteúdo no modelo de negócio da empresa e como esta estratégia se manteria válida
nas décadas seguintes e se mantém válido ainda hoje. Ainda hoje, claramente. E é curioso isso que referes também da passagem das personagens de geração para geração. De facto, é uma empresa que tem em cada casa, em cada família com filhos, de facto, consegue fazer os maiores embaixadores. Toda a gente acaba por contar estas histórias mais tarde ou mais cedo. É isso mesmo. Sim, nos anos 60 acaba enfim, com o falecimento do Walt Disney. Em 66 acaba por ser o fim de uma era, e nos anos seguintes a empresa foi liderada pelo seu irmão, Roy Disney, com indicações escritas muito específicas deixadas por Walt. O manual de instruções, quase. Exatamente, sem dúvida. Incluindo os planos para um novo parque temático em Orlando, na Flórida, a Disney World, que viria a abrir em 71 num local com mais de 28 mil hectares, também uma dimensão brutal, como sabemos. O projeto era muito ambicioso porque tinha não só a construção do parque temático, mas também hotéis, campos de golfe, espaços comerciais, etc. Em pouco tempo, a Disney World tornou-se numa das principais atrações turísticas em todo o mundo. No ano da abertura da Disney World, o Roy Disney acaba por falecer e a empresa passa a ser liderada por Don Tatum. Era um executivo que já estava há muitos anos na empresa, mas que acaba por ser o primeiro CEO da Disney que não pertencia à família. Ele acaba por liderar a empresa até 76, acaba por ser, na altura é substituído por Card Walker, que era um braço direito dele. Ele passa a ser chairman da empresa, ou seja, presidente do conselho de administração. O Card Walker assume o cargo de CEO e depois em 83 é substituído o Card Walker por Ron Miller. Ron Miller tem uma curiosidade de ser genro de Walt Disney e assume o cargo em 83, no entanto, apenas permaneceu um ano no cargo de CEO. Isto porque tanto o Don Tatum como o Card Walker tiveram um sucesso extraordinário do ponto de vista financeiro, mas começaram a negligenciar um pouco a importância da parte criativa. Certo. Ou seja, a tal importância que tinha, do conteúdo exatamente, claro, que o Walt Disney o colocava no centro da Disney, eles começaram a retirar financiamento à parte criativa para, obviamente, ter melhores resultados. Certo. E isso, obviamente, no curto prazo é positivo. A prazo acaba por se revelar... que estavam a viver de personagens passadas e de histórias passadas, exatamente, basicamente, mas isso tem um limite. E por isso a empresa entra aqui numa fase menos positiva e o Ron Miller acaba por pagar essa fatura, porque assume o cargo em 83, quase aqui 7 ou 8 anos após estas duas lideranças menos bem sucedidas. Ainda por cima, o negócio de produção de filmes estava a mudar significativamente, começava-se a procurar menos filmes familiares nesta altura e começava a haver aqui uma tendência de filmes para adultos, e o Ron Miller aqui até teve uma decisão importante, que foi a criar a Touchstone Pictures, que era claramente uma marca para filmes para adultos, e aqui basicamente qual era o grande objetivo? A Disney já tinha, só que eles não queriam poluir a marca Disney, e por isso eles quiseram criar esta nova marca para claramente Disney é animação e a Touchstone então seria para os filmes para adultos. Claro. Exatamente. Só para se ter uma ideia, e indo um pouco de encontro ao que o Paulo dizia, o último grande êxito da empresa de live action tinha sido em 69, ou seja, passaram aqui praticamente década e meia sem nenhum novo sucesso, o que não era claramente natural desde a fundação da empresa. Claro. Em 83 dão também um passo importante, que foi a abertura do primeiro parque temático internacional, que foi a Disneyland em Tóquio, que foi claramente um grande sucesso e um primeiro passo para um mercado asiático, um mercado gigantesco, como sabemos. Nesta altura, a cotação de mercado das ações da Disney estava em mínimos históricos e isto levou a começassem a aparecer os investidores ativistas, começassem a rondar a empresa e começassem a criticar a gestão e a questionar muitas das decisões que tinham sido tomadas. E em 84, o Saul Steinberg, que era precisamente um investidor ativista, juntamente com o Kirk Kerkorian, que era um dos maiores acionistas da MGM, avançaram com uma tentativa com uma OPA hostil à Disney, e basicamente qual era o objetivo deles? Era ficar com o negócio dos parques temáticos e vender tudo o resto. Ou seja, claramente, a fatiar já claramente eles também não perceberam o flywheel e não perceberam que era a parte de conteúdos que alimentava os parques temáticos e não o contrário. Sem dúvida. Estavam totalmente preocupados com a parte financeira e não perceberam que tudo aquilo era alimentado pela parte criativa. Claro, sem dúvida. Felizmente a Disney consegue rebater esta tentativa de aquisição hostil. O Conselho de Administração da Disney
Disney entrou em campo e conseguiu comprar de volta a participação que estes investidores tinham comprado no mercado, pagaram um prémio, obviamente, para compensar, mas conseguiram terminar com este processo. E também nessa altura decidem, obviamente, contratar um novo CEO, e é então que entra Michael Eisner, vindo da Paramount, e inicia-se aqui uma nova fase na Disney. Mais uma era, claro. O Eisner toma várias medidas que viriam a ter um impacto significativo nos anos seguintes. Portanto, eles lançam um canal para as redes de cabo, o Disney Channel, que ainda hoje existe. Relançam a presença nos canais abertos com o Disney Sunday Movie, um programa em prime time onde transmitiam filmes icónicos da Disney, filmes históricos da empresa. A produção cinematográfica foi também relançada, portanto houve uma aposta clara na criatividade, com vários êxitos, quer de animação, quer de live action. Portanto, tivemos o Bom Dia Vietnã com o Robin Williams, o Pretty Woman, o Querido Encolheu os Miúdos, para quem se recordar, e depois na animação a Pequena Sereia, a Bela e o Monstro, o Rei Leão, o Aladino. Portanto, houve uma série, de facto, um período áureo de criação de filmes. Iniciam também uma estratégia de maior presença nos canais de retalho, portanto, com o investimento dos Disney Stores, que hoje já encerraram uma boa parte do negócio internacional, mas chegaram a atingir 700 lojas em todo o mundo. Portanto, foi uma aposta muito clara de vender produtos desta forma. Em 92 inauguram a Disneyland Paris, e que foi um sucesso, atraem mais de 11 milhões de visitantes logo no primeiro ano. Depois é lançado o Toy Story, e a história do Toy Story é interessante porque foi desenvolvido pela Pixar, portanto um estúdio externo na altura, tendo sido o primeiro filme animado feito em computador. E este foi claramente uma exceção à filosofia da Disney de desenvolver sempre o seu conteúdo in-house dentro de portas. Um ano mais tarde a Disney faz a sua primeira grande aquisição. Eles compram a Capital Cities, o canal ABC, que era a principal rede de TV por cabo nos Estados Unidos, assim como uma detentora da rede de canais esportivos ESPN, por cerca de 19 mil milhões, que foi à data a segunda maior aquisição de sempre nos Estados Unidos. Com esta aquisição veio o próximo CEO da Disney também. Bob Iger era o COO da Capital Cities, e portanto no momento da aquisição, e que viria a liderar a empresa a partir de 2005. Em 98 entram num novo negócio com a viagem de cruzeiros, o Disney Magic, nas Caraíbas, com uma paragem na Castaway Cay, que era a ilha privada da Disney, nas Bahamas, para este propósito. E os sucessos de bilheteira continuavam a acumular-se nesta fase. Portanto, tiveram os Piratas das Caraíbas, o Nemo, os Incríveis, tudo êxitos da Pixar, na verdade. Em 2003 atingiu um novo marco histórico, sendo a primeira empresa a atingir os 3 mil milhões de receitas de bilheteira num único ano. Mas, no entanto, os grandes êxitos de bilheteira eram, de facto, predominantemente produções externas da Pixar. A produção de conteúdo próprio estava a entrar numa fase mais negativa, nesta fase. Sim, é aqui que surge então a nomeação de Bob Iger como CEO em 2005 e iniciou uma nova fase bastante mais ativa em termos de alocação de capital. Nos primeiros dias como CEO fez uma revisão dos 10 anos anteriores em termos de produção de filmes de animação da Disney e rapidamente chegou à conclusão que havia claramente uma urgência em revitalizar todo o processo criativo da Disney. Em 2006 ele chega então a um acordo para a compra do capital da Pixar por 7,4 mil milhões de dólares. Aqui uma parte em ações da própria Disney, portanto, basicamente os acionistas da Pixar tornaram-se acionistas. Isso até acabou por converter o Steve Jobs no maior acionista da Disney individual, porque ele era o maior acionista da Pixar, exatamente. E depois a DreamWorks, se não me engano, também. Não, o Spielberg, este é o Spielberg. Penso que sim. E na altura a Pixar obviamente era considerada por muitos como a referência da criatividade no mundo da animação, não é? Como o João disse, eles tiveram inúmeros sucessos, Toy Story, o Nemo, Cars, Incredibles, Monsters, etc. Ou seja, e por isso aqui claramente, ao contrário do que é habitual na Disney, e vamos discutir aqui várias aquisições, a maioria das aquisições da Disney foi com um objetivo muito claro de comprar conteúdo, de comprar personagens, comprar histórias, comprar séries. No caso da Pixar foi diferente. O objetivo era comprar também o conteúdo, mas muito mais o processo. Know-how, basicamente. Ou seja, uma forma diferente. O Bob Iger, quando olhou para quando fez esta tal auditoria aos 10 anos anteriores, percebeu claramente o nosso processo não é bom. Não está obsoleto de alguma maneira. Exatamente. Claro. E por isso aqui a compra da Pixar teve claramente esse objetivo. Nós vamos comprar o processo, vamos comprar as pessoas para revitalizar todo o processo criativo na Disney. Aliás,
dois dos principais executivos da Pixar acabaram por assumir o cargo de responsável criativo e de presidente dos estúdios da Disney. Por isso também mostra bem que o objetivo foi claramente esse. Isto também acabou por deixar claro, e foi uma mensagem forte do Bob Iger, que daí em diante o foco seria claramente na criatividade e na produção de conteúdo, marcando uma diferença clara para os CEOs anteriores. Ou seja, conteúdo em primeiro lugar, tudo o resto. E depois é que vem a distribuição de alguma maneira, não é? Exatamente. Claro. 3 anos depois eles anunciam uma nova compra e acabam por comprar a Marvel Entertainment, esta um bocadinho mais barata, 4 mil milhões de dólares. E aqui, pronto, é uma aquisição diferente, acabam por ter um conteúdo muito vasto. Iron Man, Thor, Capitão América, Avengers e por aí fora. Aí estamos na onda dos super-heróis, não é? Exatamente. Claramente, aqui, claramente, a Disney já dominava para os mais pequenos, não é? Ou seja, em termos etários. Exatamente. Entrava logo ali nos primeiros segmentos de idade, claramente. E aqui foi claramente apanhar ali aquela fase já para um adolescentes pouco... e adolescentes, Exatamente. Claro. Que são muito focados nos super-heróis. Sem dúvida, isso... é outro tipo de imaginário completamente diferente. Ou seja, basicamente era um portfólio complementar ao que a Disney já tinha. A verdade, isto foi um sucesso extraordinário, esta aquisição. Eles lançaram, desde que compraram a Marvel, eles lançaram 34 filmes e foram o primeiro franchise da história a atingir os 30 mil milhões de receitas de bilheteira, a Marvel. Só para dar uma ideia, 9 dos 10 filmes de super-heróis com a receita de bilheteira a nível global são do universo Marvel, e só o filme Avengers Endgame teve uma receita de cerca de 2,8 mil milhões a nível global. Ou seja, um filme, recordo que a compra da empresa toda foi por 4 mil milhões. Está aqui quase 70%, não é? Exatamente. Pronto. Um filme. Ou seja, a Marvel em si já era um franchise bem sucedido antes da aquisição, obviamente, isso não é uma questão. A verdade é que ao entrar no universo Disney, acabaram por conseguir levar esse franchise para um patamar que seria impossível atingir dentro da Marvel. Claro. E continuaram nas compras. Continuaram. Em 2012 compram a Lucasfilms, a George Lucas, por 4 mil milhões também. O preço foi idêntico ao da Marvel. Esta aquisição teve como objetivo adquirir o IP, portanto, a propriedade intelectual da Lucasfilms, para utilizar em novos filmes, em séries. Desde a aquisição lançaram 6 filmes, 5 filmes da saga Star Wars e um do Indiana Jones. E logo que marcas, não é? Cinematográficas, claro. Com receitas totais nesses 6 filmes de cerca de 6 mil milhões de dólares. O próximo filme está agendado para 2026, portanto 7 anos após o Star Wars, o Rise of Skywalker, o primeiro que eles lançaram. Adicionalmente, usaram esta biblioteca de conteúdo para criar várias séries para o canal de streaming, para o Disney Plus, que hoje estão disponíveis. A Disney criou um parque temático específico do Star Wars na Califórnia, em que basicamente tudo foi pensado ao detalhe para replicar a experiência de participar num filme da saga. E isto é uma curiosidade, mas por exemplo é possível comprar um sabre de luz personalizado a partir de $150 e que pode custar até $500 com as personalizações. E para os fãs verdadeiros é possível comprar um robô, o R2-D2, em tamanho real. Isto custa cerca de $25 mil, portanto tem que ser um fã verdadeiro e com muita capacidade. Claro. Mas são estas curiosidades que mostram bem o poder desta marca. Ainda em 2012, a Disney assina um contrato de distribuição de conteúdo com a Netflix, que se olharmos em retrospectiva, foi uma decisão questionável. Por um lado, é verdade que permitiu monetizar o conteúdo que não era monetizável de outra forma da Disney, portanto era conteúdo que estava na sua biblioteca e era só no catálogo, era mais um canal de distribuição, basicamente. A lógica dos executivos foi essa, é apenas mais um canal de distribuição. A verdade é que estavam a alimentar um concorrente e a tornar o que é o grande concorrente hoje da Disney numa dimensão completamente diferente. E eles perceberam isso já, claro. Perceberam mais tarde e acabaram por cancelar esse contrato. De todo modo, os êxitos de produção nos anos seguintes são estrondosos, com blockbusters a surgirem de todas as aulas. Eles têm, da saga Star Wars tem o Rogue One e o Star Wars The Force Awakens. Da Pixar tem o Inside Out, o Frozen, o Monsters. E depois na própria Disney tem também a Zootopia, que foi um grande sucesso na altura, e depois da Marvel foram várias sequelas, o Captain America 2, o Iron Man, etc. Portanto, houve aqui uma fase muito boa em termos de produção de conteúdo e de blockbusters. Em 2016, a Disney faz uma nova aquisição, portanto eles anunciam a aquisição de uma pequena participação de 1/3 na BAMTech, que era uma empresa de tecnologia detida pela Liga de Beisebol norte-americana. Entretanto eles já foram aumentando
a participação e hoje detém 100% desta empresa. Portanto, e na altura a Forbes apelidou a BAMTech como a maior empresa de mídia que nunca alguém tinha ouvido falar. Portanto, era uma empresa que era desconhecida pelo público. A verdade é que esta empresa foi visionária. Portanto, eles iniciaram o streaming de jogos de beisebol em 2002, isto é, 3 anos antes do YouTube aparecer e 4 anos antes da Netflix aparecer. Portanto, eles claramente foram visionários, aliás. A qualidade do streaming era péssima, mas a verdade é que os clientes adoraram o conceito e a ideia, portanto, eles depois foram evoluindo, obviamente. Portanto, eles acabaram por se tornar uma referência no streaming. Em 2010, a ESPN assina um contrato com a BAMTech para eles se tornarem o fornecedor de tecnologia para a operação de streaming da ESPN. Portanto, iniciam aqui a relação entre a Disney e a BAMTech. Portanto, a BAMTech depois torna-se o fornecedor tecnológico do wrestling, da WWE, da PGA, da Liga de Golfe e também da HBO. Portanto, e a história da HBO é interessante porque eles estavam a ter um sucesso muito grande nesta altura com a série Guerra dos Tronos, mas a plataforma que eles tinham, a HBO Go, não tinha a estabilidade suficiente para suportar tantos utilizadores em simultâneo. Portanto, e na altura até foi viral uma estreia de um dos episódios da Guerra dos Tronos em que o sistema crashou pela procura ser demasiado elevado. Claro. Portanto, e a HBO decidiu contratar a BAMTech para desenvolver uma nova plataforma, que era o HBO Max, penso eu, e foi esse o papel da empresa. Portanto, em resumo, a BAMTech tornou-se uma das empresas com maior competência tecnológica no streaming de vídeo, tornou este ativo muito apetecível e um target óbvio para a Disney antes de lançar a sua própria plataforma de streaming, portanto o Disney Plus, que lançou em 2019, portanto uns anos mais tarde. E, portanto, ao contrário das anteriores aquisições da Disney, onde o racional da aquisição é a adição de conteúdo da biblioteca à biblioteca da Disney, no caso da BAMTech o racional é a adição do know-how e competências tecnológicas que mais tarde permitiram o lançamento de novos produtos e finalmente no lançamento da sua plataforma de streaming, o Disney Plus. Claro, há aqui uma história de crescimento por aquisições constante, sim, não é? Que não para, não é? Inclusivamente em 2019 eles fazem a sua maior operação de M&A da história, 21st Century Fox, e provavelmente a mais questionável pelos valores envolvidos, que era, enfim, o quarto maior conglomerado de mídia nos Estados Unidos e pela qual eles pagaram 71 mil milhões de dólares. Nesta altura já era, pronto, o Bob Iger e a equipa da Disney já tinha percebido que de facto o grande concorrente deles seria a Netflix. Claro. E por isso a ideia foi comprar conteúdos para conseguir ganhar o volume e a escala necessários para concorrer com a Netflix, em primeiro lugar, mas depois também com a Amazon e a Apple, que estavam a entrar. Seguir, claro. Exatamente. E continuam a entrar players, claro. Exatamente. E por isso, com a aquisição destes ativos da Fox, a Disney comprou uma biblioteca de conteúdos interessante, como Simpsons, Avatar, Titanic, uma parte dos Star Wars, porque os primeiros filmes de Star Wars foram produzidos pela Fox e por isso eles tinham direitos de Star Wars e ainda também alguns super-heróis da Marvel, como X-Men, Fantastic Four, os canais de National Geographic, FX, ou seja, há aqui um conjunto de ativos interessantes. Para financiar uma parte do valor que eles pagaram e também por imposição regulatória, eles tiveram que vender alguns dos ativos da Fox, nomeadamente a rede de canais esportivos, que eles tinham a ESPN e tinham uma posição já dominante, por isso os reguladores não permitiram que eles ficassem com os canais Fox. Remédios impostos muitas vezes em concentrações. E eles acabaram por vender estes canais por 11 mil milhões. Com esta aquisição, a Fox passou também a ter 60% do capital da Hulu, que é uma das principais plataformas nos Estados Unidos, mais virado para adultos, e depois também tem uma parte de live streaming com notícias e por aí fora. E por isso, eles ficaram com 60% na altura da aquisição, entretanto compraram mais 9% à NBC e no final do ano passado a NBC exerceu a opção que tinha para vender o resto da participação à Disney e eles neste momento estão num processo arbitral para definir o valor final, porque há ali obviamente uma guerra entre as duas empresas, claro, para definir o valor final da opção. Em novembro de 2019 eles lançam então finalmente a plataforma de streaming, Disney Plus, e cortam definitivamente os laços com a Netflix, retirando todo o conteúdo da plataforma. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2020, o Bob Iger deixa então a posição de CEO, após vários anos a adiar a saída, e escolhe para o seu lugar o Bob Chapek, que era o líder do
da divisão de parques temáticos. Como não será difícil de imaginar, isto foi uma data terrível para começar para assumir o cargo de CEO da Disney, porque um mês depois chega a pandemia. Fevereiro de 2020. Exatamente. Em Portugal foi declarada em março de 2020. Exatamente. E por isso, passado 1 ou 2 meses de assumir o cargo de CEO, tinha uma grande parte do seu negócio, nomeadamente parques temáticos, cruzeiros, exatamente, completamente fechado. Cinemas a própria fechados, produção desportiva também começou a ser ameaçada e de repente grande parte do negócio da Disney estava muito condicionado, por isso foi uma parte particularmente difícil. O lado positivo foi o crescimento explosivo da Disney Plus, que obviamente pelas restrições de circulação, as pessoas tinham que estar em casa, começaram, como sabemos, a ver mais conteúdos e por isso a Disney Plus teve aqui um crescimento absolutamente brutal. Atingiram 50 milhões de subscritores no final de abril de 2020 e 100 milhões no segundo trimestre de 2021, ou seja, de facto eram aqui um salto absolutamente brutal. O problema é que a Disney, com o foco no crescimento desta operação, também para compensar um pouco o menor fulgor das restantes, começou a focar-se muito na produção de conteúdo rápido, mas obviamente a rapidez traz menor qualidade. Sem dúvida. E por isso começou-se a ver uma quebra na qualidade de alguns conteúdos. As receitas também começaram a refletir isso em cinema, não só na plataforma, mas mesmo em cinema começou-se também a ver uma queda. Portanto, isso foi naturalmente um problema e a empresa reportou prejuízos relevantes, que levaram também depois ao layoff de mais de 32 mil colaboradores. O Bob Chapek depois acabou por ser afastado em novembro de 2022. Enfim, depois há aqui um conjunto também de problemas que vamos explicar melhor à frente na parte das equipas de gestão. Ele não saiu apenas por estes problemas, que grande parte deles até nem seria a responsabilidade direta dele, mas na parte da equipa de gestão vamos explicar um bocadinho melhor o que levou a uma saída tão rápida e acaba por regressar Bob Iger. Um pouco para tentar aqui, até beneficiando da experiência que ele tinha e do conhecimento que tinha da empresa, tentar voltar aqui a colocar a empresa no caminho certo. Muito bem. Bem, isto é uma longa jornada de aquisições, não é? Muitas aquisições aqui. Bom, tudo visto e detalhado agora, o que é a Disney atualmente, João? Muito bem. Portanto, a Disney reorganizou recentemente os seus segmentos. Eles têm 3 grandes segmentos. Portanto, um segmento 1 é o de entretenimento, que engloba todos os canais de televisão, portanto, a ABC, a Disney, a FX, National Geographic e também estações locais dos Estados Unidos. Tem o negócio direct to consumer, portanto, as plataformas de streaming da Disney Plus e da Hulu. E também a venda de conteúdos e licenciamento, portanto, venda de filmes ou séries para outros canais de TV, ou streaming mesmo, que eles agora já retomaram alguns contratos com a Netflix, diga-se, já vendem algum conteúdo, mas de uma forma muito mais seletiva, receitas de bilheteiras nos cinemas, venda de DVDs e Blu-rays, produção ou licenciamento de entretenimento ao vivo, portanto, distribuição musical e também royalties na venda de produtos em lojas dentro dos parques temáticos da Disney. Depois há um segundo segmento, que é o segmento de desporto, que aqui engloba os canais de televisão de desporto da ESPN, portanto estamos a falar de 8 canais que eles têm nos Estados Unidos, as plataformas de streaming da ESPN Plus, que também lançaram recentemente, depois canais de TV em vários mercados internacionais. E depois tem ainda uma operação na Índia, que é uma joint venture com a Reliance, que é uma empresa indiana, e com a Viacom, portanto tem essa operação também. E depois, por último, o segmento que eles chamam de experiências, que inclui os parques temáticos, portanto eles têm hoje 8 parques, se não estou em erro, portanto Califórnia e Flórida nos Estados Unidos, Tóquio, Paris, Hong Kong e Xangai, são 6. São 6, mas depois tens várias... Sim, dentro do Disney World depois há 7 ou 8 parques lá dentro. Portanto, depois o negócio de experiências, que são os cruzeiros, os clubes de férias, portanto eles organizam expedições de National Geographic e há um também da Disney, portanto, que lhe chamam Adventures. E depois os produtos de consumo, portanto eles têm as receitas de licenciamento da marca, de personagens, de propriedade visual ou literária, para utilização em merchandising, materiais publicáveis ou jogos, por exemplo. Portanto, tem aqui uma série de outras receitas associadas ao IP e à monetização do seu IP. No ano fiscal de 2023, para termos uma noção, o segmento de entretenimento gerou cerca de 45% das receitas da Disney, portanto 40 bilhões. O negócio de experiências, cerca de 36%.
33 bilhões, e depois o segmento de desporto com cerca de 19% das receitas totais da Disney, com cerca de 17%. Em termos de resultados, o segmento de experiências é claramente o que tem um maior contributo, pesa cerca de 70% do resultado operacional da Disney, portanto é o segmento que é o cash cow da empresa, portanto, e depois seguido pelo desporto e pelo margens maiores. Tem margens superiores. Diria que o entretenimento tem... É isso mesmo. Claro. O segmento de experiências tem beneficiado com um sucesso extraordinário dos parques temáticos, tem tido uma procura muito forte. Isto depois da pandemia, houve um boost de procura. É óbvio que é questionável se esta procura é sustentável ou não, é um dos temas a analisar. Já a operação de DTC, portanto da parte de streaming, é que tem tido resultados negativos, que ainda está numa fase de escalar a operação. Lançamento não direi, mas sim. É uma questão de escala, não é? Este é um negócio de escala e, portanto, a operação de DTC estima-se que atingiu o break-even já no ano fiscal 2024 e, portanto, a partir daqui é natural que o aumento de subscritores que vá conseguindo cada vez aproximar-se de margens mais próximas do que tem uma Netflix, por exemplo. Muito bem. Olhando enfim, agora para este ponto de situação, para um mercado que é altamente competitivo, não é? Que também é de alguma forma volátil aqui, sobe-se e desce com alguma frequência. Que vantagens competitivas é que podemos ver aqui na Disney? Sim. A principal é naturalmente a propriedade intelectual, né? Ou seja, a Disney tem a maior biblioteca, a biblioteca de conteúdos de animação a nível global. Alguns destes conteúdos, como fomos falando, foram criados há várias décadas, no entanto, continuam a manter-se muito relevantes para os mais jovens. E a biblioteca de conteúdos da Disney é muito valiosa, não apenas pelas receitas de bilheteiras, de cinemas, mas porque de facto alimenta todo o universo Disney, ou seja, as atrações para os parques temáticos, os hotéis, os cruzeiros da Disney, o merchandising, o licensing, ou seja, a grande parte da monetização do universo Disney vem naturalmente da propriedade intelectual, ou seja, das suas personagens, das suas histórias. Absolutamente. Exatamente. Claro. O processo é claramente a principal. Em segundo lugar, destacaria as forças força das várias marcas, ou seja, obviamente a marca Disney é mais conhecida, no entanto, como fomos falando, eles têm várias marcas com grande projeção a nível global, a Pixar, a Marvel, a Lucasfilms e mesmo no desporto a própria ESPN também é uma das principais empresas a nível global em termos de desporto. E por fim, a escala da operação, ou seja, a escala da operação da Disney permite-lhe investir em conteúdos nos parques, nos cruzeiros, a um nível que nenhum dos seus concorrentes consegue acompanhar. E de facto este nível de investimento alimenta o tal mapa de sinergia, esse tal flywheel que o João falava e que é muito difícil fazer, ou seja, mesmo que alguém tivesse uma pilha muito grande de dinheiro hoje em dia conseguisse criar histórias de um momento para o outro, não é difícil criar. É uma questão de tempo também. Exatamente. Estas histórias valem porque são clássicas de alguma maneira, claro. E os clássicos demoram tempo a fazer. Eu diria que, e é fácil fazermos essa comparação, não é? Nós, da Disney, se perguntarmos personagens icónicas da Disney, qualquer um de nós consegue dizer umas 10, muito rapidamente. Da Netflix, quantas conseguimos dizer? Pois, quase nenhuma. O que não quer dizer que não vai acontecer nas próximas décadas, mas é preciso décadas, lá está. Mas demora muito tempo a fazer isso. Claro. E não é fácil fazer isso. É preciso um conjunto de coisas à volta, não é só o filme, é preciso depois um conjunto de coisas que alimente isto e que faça com que isto perdure no tempo. Estou-me a lembrar de outras conversas e outras empresas em setores de que já falámos aqui neste podcast, nomeadamente no luxo. Louis Vuitton e por aí fora valem também pelo tempo. E o tempo não se faz, cada dia tem 24 horas. Ponto. Exatamente. E João, olhando para a equipa de gestão. Em 101 anos de história, a Walt Disney foi gerida por apenas 8 CEOs. Numa primeira fase, a empresa foi gerida, como o Igor já contou, por Walt Disney entre 1923 e 1966, portanto 43 anos, e posteriormente pelo seu irmão Roy Disney durante os 5 anos seguintes. Portanto, esta fase fica marcada pela fundação, pela definição do modelo de negócio e por uma expansão muito acelerada. Portanto, a questão começaram pelos parques temáticos também, pelos filmes de animação. Durante os primeiros 48 anos foi portanto, gerida pelos seus fundadores e uma grande estabilidade na empresa. Posteriormente veio uma fase mais agitada. Num período de 13 anos teve os tais 3 CEOs que o Igor contou há pouco. O Don Tatum entre 71 e 76, seguido por Card Walker nos 5 anos seguintes ou 7 anos seguintes, e depois Ron Miller, que esteve no cargo apenas um ano. E como o Igor já contou, os primeiros 2 negligenciaram a parte criativa da Disney, o que se refletiu depois numa ausência de êxito e num impacto, obviamente, nas receitas uns anos mais tarde. O último, Ron Miller, acabou por sofrer
decorrer dessas más decisões passadas. Em 84 contratam o Michael Eisner, portanto, o quinto CEO da história da Disney à Paramount, e na década seguinte o Eisner transforma a Disney numa máquina de criatividade, portanto, lançam vários filmes de animação e de live action também. Para além disso, foi responsável pela aquisição da ABC e da ESPN, portanto, pela entrada da Disney no desporto e nas notícias. Durante a gestão de Eisner, só para termos uma ideia, as receitas da empresa passam de 1,5 mil milhões para mais de 30 bilhões. Portanto, isto num período de 20 anos. É impressionante, claro. É impressionante, mas no entanto, nos primeiros anos da década de 2000, a Disney volta a entrar novamente numa fase de menor fulgor do ponto de vista criativo. Aliás, Steve Jobs, na altura o tal sócio maioritário da Pixar, responsabilizou Eisner devido ao seu estilo de gestão centralizador, portanto, e com um menor foco na criatividade. Com a saída de Michael Eisner entra Bob Iger. O Iger entrou na Disney devido à aquisição da ABC em 96, que era o tal COO, e o primeiro mandato de Bob Iger como CEO fica marcado pelas várias aquisições que ele fez. Já contamos aqui a Pixar, a Marvel, a Lucasfilms, a Fox, e também pela abertura do primeiro parque temático internacional e pelo lançamento da operação de streaming da Disney em 2019, portanto, mudando o modelo de negócio passa a vender diretamente conteúdo em vez de vender a um distribuidor que colocaria esse conteúdo ao cliente. O Iger acaba por sair em 2020, em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Bob Chapek era na altura responsável pelos parques temáticos e assumiu o cargo. O Chapek teve, como o Iger contou, um mandato curto, cerca de 2 anos e meio, numa fase obviamente muito difícil para a empresa. Portanto, parte da operação teve de fechar totalmente, os parques temáticos, os hotéis, os cruzeiros, e a operação de streaming estava a crescer significativamente, mas ainda com um déficit financeiro elevado. O Chapek acaba por ser afastado do cargo porque foi acusado de centralizar o poder da Disney num grupo muito restrito de pessoas, da sua proximidade, e isso acabou por desvirtuar o modelo de negócio. E para além disso, forçou as equipas criativas a produzir demasiado conteúdo e mais rápido do que eles queriam fazer, e portanto isso obviamente teve um impacto ao nível da qualidade do conteúdo que era gerado. E depois houve uma série de casos de má gestão de PR que eles tiveram até no estado da Flórida, que depois até tiveram alguma revisão dos estatutos que tinham com o estado, portanto perdendo alguns benefícios fiscais que tinham já negociado há décadas. Portanto, foi um conjunto de situações menos positivas dentro da sua gestão que levou ao seu afastamento, e depois o Bob Iger acaba por regressar novamente no final de 2022 com a grande missão de revitalizar a produção de conteúdo, desta vez encontrar um sucessor à sua altura para assumir funções em 2026. É esse o plano neste momento. Uma coisa planeada. Muito bem, houve aqui um período de facto de anos 70 e 80 de bastante instabilidade, não é? Porque de resto a média não é má, são cerca de 8 ou 9 anos por CEO, não é mais, em termos de estabilidade de gestão, claro. Não é? Falta-nos olhar aqui para o terceiro pilar, que são as avenidas de crescimento. Sim, o primeiro pilar que eu destacaria é o facto de, como o João já referiu, a operação de direct consumer, ou seja, o streaming, claro. Exatamente, já será rentável no final do ano fiscal 2024, que encerra agora em setembro, e ainda assim que continua a apresentar um grande potencial de crescimento e de melhoria de margens. Este potencial de crescimento pode vir tanto pela via de aumento de subscritores como pelo aumento do preço dos vários pacotes que eles têm, que são, por exemplo, muito inferiores aos da Netflix, e que por isso ainda-lhes há aqui uma margem muito interessante. Outro ponto que também pode ajudar é o facto de eles terem uma oferta integrada bastante mais completa que a Netflix. Ou seja, eles, além de terem a Disney Plus, que concorre diretamente com a Netflix, têm então a ESPN, que tem o desporto, e tem o Hulu, que tem os conteúdos para adultos e que tem a parte também de live com notícias. Por isso, na prática, quem fizer a compra de um pacote completo da Disney tem animação para as crianças, tem a parte de conteúdos para adultos, claro. Tem o desporto e tem as notícias. Basicamente tem tudo o que é necessário e que permite praticamente cortar o cabo definitivamente. 24 horas por dia ligados. Claro. Exatamente. Por isso, esse será a primeira grande avenida. A segunda, a Disney anunciou no final de 2023 um plano de investimento de cerca de 60 mil milhões para a próxima década, para
efetuar a expansão dos parques temáticos e cruzeiros. Ou seja, eles veem que ainda existe aqui um grande potencial de crescimento nesta área. Exatamente, caso, claro. Ainda, como o João disse, eles ainda têm 6 parques a nível global, sendo que só nos Estados Unidos é que são Estados Unidos e Paris é que são totalmente tidos por eles. Na China, Hong Kong e Tóquio têm parcerias com empresas locais, e por isso eles continuam a ver ainda aqui uma grande margem de crescimento, obviamente nos cruzeiros também, porque têm os cruzeiros sempre esgotados, claro. E por isso há aqui também ainda um grande potencial e algo que eles vão explorar, principalmente nos mercados internacionais. Sem dúvida, até porque há sempre a ascensão de classe média consumidora destas coisas em muitos locais do mundo. Muito bem, passamos aqui agora em revista a Disney e aqui analisada também pelos 3 pilares da grelha de análise da Casa de Investimentos. A terminar este nosso episódio, que parece a brincar, mas é a sério, não é? Querem falar de bibliografia? Sim, há 3 livros que nós aconselhávamos a leitura para quem estiver interessado sobre a história da Disney. Há 3 livros muito interessantes. Um deles é o Creativity Inc., do Ed Catmull. Conta a história da fundação da Pixar e aquele processo de aquisição por parte da Disney. É uma história muito interessante, contada na primeira pessoa. Depois há o The Ride of a Lifetime, que é uma espécie de biografia do Bob Iger, portanto, do CEO, do atual CEO da Disney, portanto, e conta todas as aquisições que foram fazendo e a forma como ele entrou na Disney e da forma como assumiu a liderança na empresa. E depois há um livro que já tem alguns anos, mas é uma biografia sobre o Walt Disney, que é o triunfo da imaginação americana, do Neil Gabler, que é uma história também acho interessante, muito mais focada no início da empresa, mas que vale a pena para quem tiver o interesse. Muito bem, estas notas bibliográficas estarão depois juntamente com o comentário, com a descrição deste episódio do podcast em que tivemos o Igor e o João então aqui a mergulharem no universo Disney, que é sempre interessante. Eu acho que isto é como as histórias deles, uma pessoa começa a ouvir e não consegue parar, não é? Obrigado a ambos. Nós ficamos aqui neste episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Voltaremos proximamente com um novo tema e também com novos protagonistas. Até lá.